Olá a todos, bem-vindos ao Xposts. Eu sou o JP e hoje vamos falar um pouco sobre variáveis no Java. Para começo de conversa, o que são variáveis? A gente gosta de pensar em variáveis como caixinhas na memória do computador. O computador ele tem dois tipos de memória, basicamente. A memória RAM, que é onde a gente armazena arquivos temporários, e a memória de armazenamento, que é o HD ou SSD do seu computador. Na memória RAM, a gente tem que pensar que essas informações elas são temporárias. Então, quando a gente desliga o computador ou fecha programas, essas informações são apagadas. Tanto que a memória RAM ela costuma ter um armazenamento menor, pois elas não são obrigatórias de ser mantidas ali. Bem, essas informações elas podem ser tanto um número, um texto, um caractere, até mesmo um conjunto de informações, como dados mais complexos, que a gente vai ver mais ao longo da série. E como o próprio nome diz, uma variável ela pode variar de valor. Então você atribuiu uma vez um valor, você pode substituir por outro. Isso funciona no Java, mas em algumas outras linguagens de programação, como o Rust, por exemplo, você precisa especificar que você vai fazer as alterações dentro da sua variável. A gente tem que pensar que as linguagens de programação elas gostam de ser organizadas. Então, você não pode colocar numa caixinha de números inteiros uma letra, porque não faz isso no menor sentido. É que nem aqueles joguinhos de encaixar peça. Você não consegue colocar o triângulo no quadradinho. Assim, as linguagens de programação elas organizam essas caixinhas. O JavaScript, por exemplo, ele faz isso para a gente automático. Ele observa o valor que está sendo guardado e ele diz que aquela variável é um número inteiro, que aquela variável é uma string, que aquela variável é um valor flutuante. Mas no Java a gente tem que especificar para o código o que é cada variável é. Para esse processo de a gente colocar tipo etiquetinha em cada caixa, a gente dá o nome de tipagem. No Java, a gente tem 8 tipos básicos de variáveis, que a gente chama de tipos primitivos. Eles são divididos em 4 grupos. O grupo dos números inteiros, que são o byte, que são para valores pequenos, que vão do menos 128 ao 127. Por que vai ter o 127 e não o 128? Porque nesse meio inclui zero. A gente tem o short, que ele consegue armazenar o 16 bits de informação, o byte só consegue armazenar 8. Então são 65.538 valores. Isso inclui metade para o negativo e o positivo menos o zero. Já o int a gente consegue armazenar 32 bits de informações, o que dá 2 bilhões de informações tanto para o positivo quanto para o negativo. E o long, que a gente vai ter muitos valores, um valor máximo gigantesco, que é de 5 quintilhões de informação, o que a gente quase nunca vai usar. Então, o long é para situações muito específicas, porque esses bits de informação, eles são gastos da nossa memória RAM. Então, sempre que for possível, use tipos menores. Ah, sei lá, vou armazenar um valor máximo de 10. Então, por que eu vou precisar colocar num long? Eu posso colocar num byte. Ou, sei lá, vou precisar armazenar um número 100.000. Eu posso usar um int, porque num short ele não vai caber, mas no int ele vai caber certinho. Bem, a gente também tem dos tipos decimais, que são só dois, o float e o double. O float ele tem 32 bits de informação e ele é atribuído um pouquinho diferente na hora que a gente vai atribuir ele. Vou mostrar quando a gente entrar no Visual Studio. E o double, que ele é 64 bits, então a gente consegue armazenar muita informação também. A gente tem um tipo de caracteres, o char, que a gente consegue armazenar letras, números, caracteres especiais, tipo a barra, acentos, interrogação. A gente também tem o boolean, que são para valores booleanos, ou seja, true ou false. Ele meio que representa um bit de informação, porque são só dois estados possíveis para ele. Você pode estar me perguntando agora, mas e a string, um texto? No Java, a string ela não é considerada um tipo primitivo, mas é um tipo básico usado sempre, e eu vou mostrar como que você faz para atribuir uma string. Tanto por ela não ser um tipo primitivo, quando você for criar a string, você coloca ela com letra maiúscula. Então, o boolean, o int, o double, todos começam com letra minúscula. O string começa com letra maiúscula, porque ele não é um tipo primitivo. Agora a gente vai abrir esse Visual Studio e eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre como a gente faz para atribuir as variáveis e como elas ficam no código. Bem, aqui no Visual Studio eu já ensinei como criar um projeto na última aula. Caso você não tenha visto, vai lá ver. A aula está bem explicadinha. Eu ensino também como instalar o Java, como instalar as extensões. Bem, vou apagar esse system.out aqui, porque a gente não vai precisar. E eu vou criar a nossa primeira variável. Vou criar um byte aqui. Vou dar o nome meu byte. E vou usar o sinal de atribuição. Esse não é um sinal de igual. O sinal de igual é outro. Esse é para atribuir um valor à variável. E vou colocar o número de 23, por exemplo.
e tem que colocar o ponto e vírgula. Em Java, sempre você vai colocar o ponto e vírgula, porque senão ele não funciona. Aí, eu quero exibir essa minha variável, porque ela é um valor que ela está armazenado. Aí, para isso, eu vou usar o system.out, que é o nosso comando para exibir valores no terminal. Mas, o Java, as ideias na realidade, elas permitem a gente usar um atalho para isso, para a gente ter que escrever system.out println. É só escrever salt e dar um enter, que ele já cria certinho para a gente. Aí eu vou colocar meu byte, e se eu vier aqui no botão de executar, ele vai escrever aqui no terminal para mim. Se eu mudar aqui o valor, se eu variar o valor aqui da minha variável, ele vai alterar aqui no terminal também. Além do byte, eu também tenho o short, meu short, e ele vai pegar aqui. Se eu vier trocar aqui no meu system.out, colocar aqui, ó, meu short, ele vai colocar outro valor. Esse valor também ele pode ser alterado dentro da execução do código. Por exemplo, vou pegar aqui short, meu segundo short, colocar esse valor aqui. Se eu colocar esse print aqui e depois pegar meu short e colocar aqui meu segundo short, colocar o ponto e vírgula e colocar um system.out println meu short, olha que vai aparecer aqui a primeira vez, que é aqui, quando ele ainda tinha um valor de 10 mil, e aí que é a segunda vez, quando ele passa a ter o valor de 20 mil. Então a gente consegue alterar o valor da variável ao longo do código. Isso permite que a gente não fique preso a um valor inicial para sempre. Bem, além do short, a gente tem o int, meu int. Para quem tiver em dúvida por que ele está recomendando isso daqui, é porque eu tenho um Copilot no meu Visual Studio. Por isso ele dá a recomendação pronta para mim. Meu int. Eu posso ter também um long, meu long. Vou colocar aqui, comentado, o byte vai de menos 128 a 127. O short ele tem essa amplitude de valores. O int essa daqui. E o long essa daqui gigantesca. Então o long ele consegue armazenar muito valor, valores muito grandes. E a gente acaba não usando na maioria das vezes. Então a gente vai acabar usando mais esses três aqui. O short, o long ele é para situações mais específicas. A gente também tem o float, meu float, que ele é de valores flutuantes, por exemplo, 3.14. No Java e quase todas as linguagens de programação, a gente não usa vírgula, a gente usa o ponto, porque é o padrão americano de programação. Aí, para especificar que é um float, a gente tem que colocar o F e o ponto e vírgula. Pronto. Aqui para ele ficar bonitinho igual aos outros. O double, ele já não pede para a gente especificar que ele é do tipo ponto flutuante, mas ele aguenta valores maiores, como a gente pode reparar aqui, ó, bem maiores que o float. A gente também tem o tipo char, que é os caracteres, meu char. Por exemplo, aqui ele colocou o valor A. Aqui tá errado, tá? Porque não é exatamente um valor inteiro, um valor de número inteiro, mas valor de variáveis. O char armazena um caractere Unicode, que é esses caracteres de valor único. Então aqui vai ser um A, um B, um C, um D. Todos os valores são aceitos no char. E por fim, eu tenho o booleano. Ele pode armazenar tanto true quanto false, que são valores booleanos, que a gente entende como sendo valores binários, que pode ser sim ou não. Por fim, que não é um tipo primitivo, ele é um tipo complexo, a gente tem o string. Lembra que eu falei que ele tem que ser atribuído com o valor maiúsculo? Porque senão ele não identifica. O Java ele não entende esse string aqui.
Para ele isso não existe, só existe esse string. Meu string é igual. Aí aqui eu posso colocar um texto. Ele não vai dar problema. Se eu fizesse isso daqui de colocar um texto no meu caractere, ele vai reclamar. Porque isso daqui não é Unicode, ele não é um valor único. Eu estou colocando vários valores. Aí você me pergunta, por que o string ele não é um tipo primitivo? Porque o string dentro do Java ele é entendido como um objeto. Então, existe outra forma de eu declarar uma string. Sim, vocês já estão vendo a primeira forma de objetos. No string 2 é igual a new string. Vou tirar isso daqui, porque não é necessário. Colocar um texto. Ambos esses daqui são uma string. Se eu vier aqui no ponto out, meu string, e system.out, cadê? Opa, meu string 2, e rodar aqui, olha, vai aparecer o texto normal. É que dentro do Java, o string é um objeto. Só por isso que ele é atribuído dessa maneira diferente. A gente pode entender, de certo modo, para facilitar a diferença entre os dois, que o string ele é um conjunto de caracteres. Então ele é meio que uma caixinha maior, podemos assim dizer. Por isso que ele é um objeto. Antigamente, o Java ele não tinha essa atribuição automática do string. Então você tinha que fazer um array de vários caracteres juntos para aí você conseguir ter um texto completo. Porque antes ele não existia o tipo string, existia só esse tipo de caractere. Então você tinha que armazenar caractere por caractere para aí sim você ter sua string. Bem, aí você pode me perguntar, como eu faço para receber uma informação? Bem, o Java ele não tem um input padrão, um input pronto que nem o do JavaScript ou do Python. A gente tem que meio que criar. E para isso a gente usa o scanner. Scanner, ele também é um objeto. Você pode reparar por ali como ele fala para a gente criar. A gente vai dar um nome para o nosso scanner. É igual a new scanner. E aqui a gente vai especificar que ele é um system.in, porque ele é uma entrada de dados. Por isso que ele é system.in. Aí eu quero receber do usuário um número. Vou deixar aqui um print para ficar bonitinho. Uniforme um número. Eu vou criar minha variável, por exemplo, int num é igual a input ponto. E aqui eu tenho vários tipos, next int, next byte, next short, todos aqueles tipos que a gente viu antes. Next line, que a gente vai receber uma string, cadê ele? Next double, e assim por diante. A gente tem vários next. Aqui, como a gente vai trabalhar com int, um next int e ponto e vírgula. Sempre tem que ter ponto e vírgula. Aqui eu vou colocar um salt e um número informado aqui. Isso daqui se chama concatenação de strings. Para a gente juntar duas informações no Java é bem simples, é só a gente colocar o mais. Mais para frente eu vou trazer mais explicadinho, porque tem outras formas da gente fazer isso daqui também. Mas isso daqui é a forma mais básica. Se eu rodar nosso primeiro programinha aqui, mais complexo, ele vai pedir para informar o número, vou colocar 100, e ele já vai pegar, porque aqui ele alterou o valor conforme a entrada que eu dei. Como eu informei 100, o número informado foi 100, porque ele armazenou nessa variável. Então, variáveis, eles são valores que a gente guarda. A gente pode entender assim, de uma forma bem simples. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado.
Variáveis é um assunto que às vezes pode ser complexo de ser entendido, principalmente a tipagem, porque o Java ele é bem chatinho com isso. Ele pode reclamar muito com a tipagem, mas não é algo impossível. É bem fácil quando você aprende a entender como que as variáveis funcionam. E o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, deixe nos comentários. Eu vou estar lendo eles. E até a próxima.